Nas várias passagens que o Evangelho nos cita sobre a presença de Simão, mais tarde chamado de Simão Pedro, ou Cefas em grego, mas, na verdade, Simão, ele vai aparecer dentro da narrativa dos Evangelhos, Denise e Lino, 29 vezes. São 29 passagens diferentes que a pessoa de Pedro participa das narrativas. Ora são milagres, são 8 milagres que ele participa. Em outros momentos são parábolas que ele interage, conversando com Jesus. E nós temos assim mais uma quantidade grande, são 19 passagens de diálogo de Jesus conversando com Pedro pessoalmente, trabalhando algumas questões que foram colocadas aqui por várias vezes no nosso encontro. E nesse sentido, entre essas 29 ocorrências, existem algumas que são mais interessantes e que, de certa maneira, nos chamam mais de perto. Uma que talvez seja a mais conhecida de todas, a chamada negação de Jesus, já falada por muitos de nós aqui durante os nossos dias de encontro. Mas existem alguns detalhes dessa negação que são bastante curiosos. É que antes de acontecer a negação, na hora que Jesus assevera que o galo cantaria, quando ele cantasse, ele diz: Senhor, eu daria a minha própria vida por ti. E ele não estava brincando, ele estava falando sério. Porque na hora que os homens vêm para prender Jesus, aquele grupo de homens que vêm armados de varapaus e espadas para prender o Cristo, e não eram poucos, eles vêm num número razoavelmente volumoso, Pedro avança para eles. É uma atitude até impensada. Porque se você for pegar o grego, porque a gente quando pega em português, diz assim, ele pegou da espada e cortou a orelha de Malco, não era uma espada. Porque pescador não usa espada. A palavra que tem no grego é machiari. É uma faca curta, usada pelos peixeiros. Ele tira uma faca e avança com aquela faca para cima dos soldados. E corta a orelha do Malco. O que mostra a coragem dele. Ele estava disposto de ir para a luta e, se for possível, até morrer se fosse necessário. Ele não é um covarde. Os outros discípulos não tiveram nenhuma atitude semelhante. Mas Pedro avança para os que haviam ficado interessados em prender. E Jesus então vira-se para Pedro e diz: Pedro, coloca a faca na bainha. Não beberei eu, porventura, o cálice que meu pai me deu? E Pedro então se acalma e guarda a faca. E há uma passagem interessante que às vezes nos passa despercebido, é que os discípulos que estavam com Jesus, muito provavelmente foram presos juntos com Jesus. Não foi só Jesus que foi preso. Aquele grupo de homens que foram para fazer a prisão de Jesus, prenderam Jesus e os outros. Iriam levar todos presos. Porque a narrativa que aparece no Evangelho de João, no capítulo 18, diz o seguinte, que Jesus, virando-se para os que o prendiam, disse: se é a mim que buscai, deixai-os ir. Se ele disse que era para deixá-los ir, é porque eles estavam presos. Deixa. Não é a mim que vocês querem? Deixem que eles vão. E ali os soldados deixam os homens e Jesus segue para a prisão. É ali que vai acontecer a negação. Jesus seguiria, segundo o evangelista João, acompanhado de um discípulo que conhecia o sumo sacerdote. Novamente a coragem de Pedro se estabelece. Nenhum dos discípulos vai até onde Jesus estava preso.
Só Pedro. E ele não só vai, como ele também negocia a passagem para dentro dos portões da casa de Caifás. A casa de Caifás tinha um muro e o lado de dentro, com um pátio do lado de dentro. Ele consegue passar pelo portão e passa para o lado de dentro, e fica entre o muro externo e a parede da casa, no pátio, de onde ele podia enxergar a reunião do sinédrio que acontecia na casa de Caifás, decidindo os destinos de Jesus. Cercava Pedro os soldados. Ele estava sozinho, no meio dos vários homens que estavam ali, interessados na prisão de Jesus. E ele, demonstrando uma coragem extraordinária, se mostra entre todos. E é aí que vai acontecer a negação. Quando ele passa na porta, logo a criada pergunta: tu não és um daqueles que estavam com o Nazareno? Não, não sou. Ele segue para a fogueira e novamente ele é perguntado: eu não te vi no horto? Um parente de Malco pergunta: eu não te vi no horto com este homem? Não era eu. E uma terceira oportunidade é quando dizem: o teu sotaque diz que tu és galileu. Tu és galileu. E ele nega. Essas negativas que ele faz, como se fosse um processo até de defesa diante da circunstância, era para defender-se, para poder atuar, na expectativa de que ele conseguisse fazer alguma coisa. Mas o que é que ele poderia fazer com Jesus dentro da casa de Caifás, cercado por aquele grupo de sacerdotes e os soldados do lado de fora? Mas ele ali permanece. O evangelista Mateus conta que assim que ele faz a terceira das negações, o galo canta. E o evangelista Lucas nos traz um detalhe que só ele fala, que quando o galo cantou, Jesus, que estava dentro da sala, se vira e por uma janela cruza o olhar dele com o olhar de Pedro. E quando Pedro cruza o olhar com o de Jesus, ele lembra daquela profecia de que o galo cantaria, e então ele sai dali e, segundo Mateus, chorou amargamente.